E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui professor Maurício Mendes, professor de matemática, e a nossa aula de hoje, volume de um cilindro. Mas antes eu já queria dizer para você o seguinte, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e antes da gente começar, algo muito importante para falar, roda a vinheta. Então, pessoal, volume de um cilindro. Beleza. É difícil, será? Não, é simples. A gente já estudou a área da superfície do cilindro na aula anterior. Então, o que acontece? Agora a gente já sabe o que precisa para poder resolver bem fácil essa conta aqui. Olha só, eu tenho aqui um cilindro, então, de altura H e raio R. E ele fala para mim o seguinte, o volume de um cilindro de altura H e área da base AB, presta atenção, é dado por volume igual a área da base vezes a altura. A base é o quê? O quê? Isso aí, é um círculo. A base é um círculo e para calcular a área do círculo a gente faz πr ao quadrado. Isso mesmo, πr ao quadrado. Então a gente pode apresentar a fórmula do volume do cilindro por πr ao quadrado vezes a altura. Beleza, pessoal? Então a gente vai usar essa fórmula aqui para resolver o volume do cilindro. E é interessante saber e perceber que a gente só precisa do valor do raio e da altura para calcular volume. Beleza? Vamos para alguns exemplos aí? Então vamos lá, olha só. Aqui está falando o seguinte, considere um copo com a forma e dimensão igual desse daqui. Qual que é a dimensão dele aqui? Vamos colocar aqui que ele tem 4 centímetros de raio e que ele vai ter aqui 15 centímetros de altura. Indique a capacidade desse copo em ml. Opa, como assim? ml? Né? Em ml. Mas volume a gente não calcula em centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, metros cúbicos? Sim, mas a gente também pode indicá-los em mililitros ou litros também, os mais comuns. Beleza? Vou mostrar para vocês. Vamos fazer o cálculo normal primeiro aqui, então, do volume. Vamos anotar aqui no cantinho, volume então é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Tá? Vamos considerar aqui, π valendo 3,14. Bom, vou substituir aqui 4 centímetros de raio, então π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura que é 15. Então o volume é igual a π vezes 16 vezes 15. Volume é igual a 240 π centímetros cúbicos. Certo. Eu parei nesse valor aqui por quê? Porque eu quero falar para vocês o seguinte. Se o exercício está pedindo para você apenas calcular o volume e ele não está pedindo para você dar o valor em ml ou você demonstrar a capacidade em litros ou até mesmo ele não está te dando aqui um valor para π. Se ele não deu para você um valor de π, você não precisa transformar. Isso aqui é aceitável como resposta. Então, olha só, o volume seria 240 π centímetros cúbicos. Mas beleza, ele deu aqui pra gente π igual a 3,14. Então vamos substituir e ver como vai ficar. Vai ficar assim, volume igual 240 vezes 3,14. Vou fazer aqui num rascunho rapidinho. 0 vezes qualquer número é 0. Deixa um espaço. Dá 16, vai 1, dá 5. Aqui dá 12. Deixa o espaço. Vai dar 8, 2 e 6.
Temos aqui então, somando todo mundo, 13, 5, 7, duas casas decimais, e temos aqui o volume igual 753,6, esse zero eu posso abandonar, não faz mal nenhum, centímetros cúbicos. Ah, professor, mas ainda está em centímetros cúbicos, o que a gente faz agora? Beleza, olha só, vou mostrar para vocês as taxinhas de conversão, então, de centímetro cúbico para mililitros, certo? Então, olha só, vamos escrever aqui, ó, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, 1 ml, ou seja, uma razão de 1 por 1. É simples. O que a gente vai fazer aqui para demonstrar esse valor aqui em ml? Apenas vai mudar a unidade de medida. Só vou escrever aqui no final ml. Esse aqui é o volume apresentado em centímetros cúbicos e eu posso apresentá-lo em ml apenas trocando a unidade, porque centímetro cúbico equivale em uma proporção de 1 por 1 a ml. 1 decímetro cúbico, só para a gente ficar sabendo aqui, equivale a 1 litro, tá, pessoal? E eu posso dizer também, então, que 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litros. Ou até mesmo eu poderia dizer que 1000 centímetros cúbicos equivalem a 1 litro. Isso aqui, então, são taxinhas de conversão. O que eu fiz? Olha só, prestei atenção aqui e peguei raio e altura. Gente, raio vai do ponto central até encontrar ali um ponto qualquer da circunferência, certo? Né? Não se esqueçam que se estiver atravessando pelo meio, indo de uma ponta até a outra, de um ponto até a outra circunferência, passando pelo meio, é diâmetro, certo? Não se esqueçam disso. Aqui a gente pegou, então, aplicou na fórmula, mostrei a primeira aqui deixando π, mas como o exercício me dá um valor para usar para π, eu substituí aqui por 3,14, cheguei no volume aqui em centímetros cúbicos. Mas ele está dizendo para mim que isso é um copo e ele quer saber a capacidade em ml desse copo, certo? Então eu simplesmente troquei para ml e terminei a minha conta. Beleza? Se quiser, tira um print aqui, copia, que eu vou apagar e trazer um próximo exemplo aí. Então vem comigo aqui, ó. Aqui fala o seguinte: calcule o volume do cilindro reto abaixo. Vamos observar aqui o nosso cilindro e vamos lembrar que a gente precisa só de duas coisas: raio e altura. Opa, aqui ele me deu o seguinte, ó, a distância de um lado até o outro é 4 centímetros. Então eu vou lembrar o seguinte, ó, o nome disso é diâmetro. Diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio, ou eu posso dizer que o raio é igual a diâmetro dividido por 2, beleza? Então o que acontece aqui? Se eu tenho um valor de 4 centímetros para o diâmetro, significa que o meu raio vai ser igual a 2 centímetros. E eu tenho a minha altura, então, igual a 20. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar, então, a fórmula. Vamos lá? Volume igual π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, volume é igual a π vezes 2 ao quadrado vezes 20. Bom, 2 ao quadrado é 4 vezes 20. Então, aqui nós temos, ó, vou colocar aqui na frente, já. 4 vezes 20, 80 π centímetros cúbicos. O exercício não me pediu capacidade em ml, o exercício também não me deu um valor para π, para substituir. Então eu vou encerrar por aqui. Se por acaso você está respondendo uma prova objetiva e esse valor não está na alternativa, basta você substituir o π por 3,14, uma aproximação, certo? E resolver.
resolveu, chegou ali no valor aproximado, né? É um valor sempre aproximado. Então você vai encontrar lá na resposta aquilo que você precisava. Se não tem ainda nenhuma alternativa com aquele valor, é porque você fez algo errado, né? Então vamos lá, pessoal. Vou trazer mais um exemplo para vocês aí, um pouco diferente, para a gente encerrar, então. Então vamos lá, ó. O último exemplo. Uma peça de madeira tem a forma e as dimensões da figura abaixo. Preste atenção nessa figura aqui, ó, uma figura um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. É um cilindro, só que ela é um cilindro que tem uma parte vazada, ou seja, nós temos uma peça cilíndrica, mas o seu meio é oco, é vazado. Olha só, o volume, calcule o volume de madeira usado para fabricar essa peça. Bom, como que eu vou calcular então o volume de madeira dessa peça se ela tem esse buraco no meio? Presta atenção aqui, ó. Ele me deu um valor de um diâmetro externo, o diâmetro interno e ele me deu a altura. Bom, se eu calcular o volume do cilindro usando o diâmetro externo, eu vou estar calculando como se ele fosse todo preenchido de madeira, que não tivesse essa parte aqui vazada no meio, ele fosse todo preenchido. E se depois eu calcular então com o diâmetro interno, eu vou estar calculando a quantidade, né, do volume que teria essa parte aqui no meio onde é vazado. Se é vazado e não tem madeira, bom, é simples, basta eu pegar o volume que eu calculei usando o diâmetro externo menos o volume que eu calculei usando o diâmetro interno. Quer ver? Vamos fazer duas contas aqui. Uma conta com o externo, que vai ficar assim, ó. Volume é igual π vezes. Ó, se o diâmetro é 20, o meu raio é 10. Vezes a altura, que é 6. Lembrando aqui que nós vamos considerar depois o valor de π igual a 3,14, tá, pessoal? Estamos considerando 3,14 a aproximação de π. Vou fazer aqui a conta, ó. Então vai ficar 100 vezes 6, ou seja, eu vou ter aqui 600 π centímetros cúbicos usando o meu diâmetro externo. Agora, se eu for usar o diâmetro interno, né? O diâmetro interno é de 10 centímetros, então o seu raio é a metade, é 5. Vai ficar assim, ó, π vezes 5 ao quadrado vezes 6. Vamos ter aqui então 25 vezes 6. Teremos o volume igual a 150 π. Beleza, nós calculamos então usando o diâmetro externo, usando o diâmetro interno. Bom, como nós temos o seguinte aqui, ó. O diâmetro externo me daria a peça que se ela fosse toda feita de madeira, se ela fosse maciça. E o diâmetro interno está me dando o volume aqui desse buraco no meio. Então basta eu subtrair um do outro. Então o volume aqui seria igual o volume externo menos o volume interno. Então ficaria assim, ó, 600 π menos 150 π. Teríamos aqui o volume da peça como 450 π centímetros cúbicos. É óbvio que a gente não vai chegar e vai dizer, ah, quero 450 π centímetros cúbicos de madeira. Não, né? Então vamos substituir o π aqui por 3,14 e vamos ter esse resultado aqui com essa aproximação. Vamos lá, ó, vamos botar aqui o 3,14 vezes 450. A primeira linha dá 0 para todo mundo. Aqui 20, depois 7 e 15. Aí nós vamos ter dois espaços aqui, temos 16, 5 e 12. Temos então, ó, 0, 0, 13, 11, 4 e 1, duas casas decimais. Então isso aqui vai ser a mesma coisa
que 1.413 centímetros cúbicos. Eu apenas substituí o π por 3,14. Beleza? Preste atenção. Ó, mais uma vez, calculei o volume externo, calculei o volume interno, fiz o volume externo menos o volume interno. Por quê? Porque a parte do meio é vazada, então a gente subtraiu dessa conta inicial. Multipliquei aqui o π por 3,14, multipliquei o valor aqui de 450 por 3,14, substituí o π e cheguei no resultado então de 1.413 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? É tudo uma questão de enunciado, prestar atenção no enunciado, beleza? Então, ó, leu direitinho, tirou as informações, você vai precisar de raio e altura, nada mais. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Já deixem aí o seu like no vídeo, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar sabendo das próximas aulas. E eu espero você aí na próxima. Valeu?